Cooperação. Este é o título do capítulo 3 do livro Pensamento e Vida, tema da nossa primeira temporada. Eu sou o Gladstone Júnior Eu sou Vicente Rodrigues. e este é o SemeaCast, um podcast espírita. Vem com a gente? Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Para que alguém dirija com êxito e eficiência uma empresa importante, não lhe basta a nomeação para o encargo. Exige-se-lhe um conjunto de qualidades superiores para que a obra se consolide e prospere. Não apenas autoridade, mas direção com discernimento. Não só teoria e cultura, mas virtude e juízo claro de proporções. Vicente, explica para a gente esses dois primeiros parágrafos do capítulo 3. Então, Júnior, aqui no começo ele já fala, né, com relação à importante nomeação para o encargo. Ou seja, não basta simplesmente, às vezes, a gente colocar alguém num cargo, igual ele diz ali, né, no comecinho, para que execute alguma coisa sem que a pessoa esteja devidamente preparada para aquele encargo ali que vai pegar. Porque pode ser que para a pessoa seja mais prejudicial eh, do que talvez possa ajudá-la naquela situação. Porque imagine só você pegar uma empresa, né, onde uma pessoa talvez não tenha um preparo, sei lá, ela tá como e colocar ela como um cargo muito alto de presidente, por exemplo, ou um cargo de gerente, sem ela ter aquele preparo para poder ministrar ali as devidas tarefas, né, para ser executado. E esse é o importante da vida, ou seja, você precisa passar por um grau de entendimento, né, você vai se aperfeiçoando. Se você parar para analisar as reencarnações, ela é como se fosse isso, é como se fosse um termo bem errado de dizer, mas comparado a uma universidade, onde você vai graduando com o passar das encarnações, vai aprendendo coisas novas, vai se preparando nas provas da vida e vai se preparando para ajudar e se tornar os professores no futuro compartilhando com as outras pessoas, ou seja, um compartilhamento de pensamentos, de ideias, de maturidade e principalmente de experiência, né. Só que o engraçado é que Jesus sempre referencia o seguinte, que para você ser grande, você precisa se tornar pequeno, ou seja, você precisa ser humilde, né. E tanto é que ele fala que o reino é preparado para os mansos e humildes de coração, porque a humildade é a maior das virtudes, né. Ou seja, se você quiser ser uma pessoa grande, espiritualmente falando, você precisa se tornar pequeno, ou seja, em vez de querer sentar sempre à frente, sentar sempre atrás, mas não na situação de ser humilde, tipo: "Ah, eu preciso ser humilde na situação de", como que eu posso dizer? Eh, no ao pé da palavra, mas na humildade, simplesmente na simplicidade de tratar as pessoas, né, de comportamento, de moral, e não na simplicidade questão física.
teoricamente. A questão é, a gente não consegue mentir quem a gente é. Por isso que ele diz que não adianta muitas das vezes você querer empurrar uma pessoa a fazer tal coisa sem ela ter aquele preparo. O que quer dizer que é tipo o preparo. A cooperação é importante, né? Igual você chamar alguém para aprender com você, desenvolver alguma coisa, uma ideia, né? Mas não jogar talvez para ela todo o encargo, todo o peso, conforme Jesus mesmo disse, né? Não pode colocar fardos pesados sobre ombros fracos. E a vida ela é assim, ou seja, cada um suporta aquilo que propriamente consegue carregar. Por isso que Deus é justo e bom. Dilatados recursos nas mãos a serviço de uma cabeça sem rumo constituem tesouros nos braços da insensatez, assim como a riqueza sem orientação é navio à matroca. É, exatamente. Aqui quando ele diz, no caso, navio a matroca, sem orientação, vou pegar a base do espiritismo, é a mesma coisa que, vamos supor que você está se desenvolvendo espiritualmente falando. E você, a gente estava até trocando essa ideia hoje mais cedo, se você recorda, e você simplesmente pegar para falar, nossa, eu hoje em dia sou espírita, né, ou eu sou religioso, quero seguir religião, mas você não estuda a religião. Tipo, você não estuda os preceitos, os princípios ali. Então, você facilmente pode ser manipulado por espíritos inferiores, por influência do meio e vários outros tipos de situações. Então, é por isso que o estudo ele é importante, seja materialmente falando e espiritualmente falando, né? Porque a gente precisa entender a fundo como funciona, para que assim a gente monte e crie uma ideia através da lógica, porque o espiritismo principalmente ele é lógico, 100% lógico, né? E ele mostra através dessa lógica da perfeição divina e do porquê que o mundo é da forma que não existe efeito sem causa, não existe, certo? Não existe eh, injustiça, mas sim uma certeza de que Deus nada erra e tudo faz para que todos nós possamos evoluir, né? E eu estou dizendo isso porque isso tudo entra na base da cooperação, que ele diz aqui, que a gente, para que a gente evolua, no caso, a gente precisa cooperar um para com os outros. É impossível uma pessoa evoluir sem terceiros, né? A vida ela é assim, a gente depende um do outro, querendo ou não. É por isso que a gente precisa sempre perdoar, sempre amar, né? Jesus tem uma frase que ele diz, no caso, uma situação que ele passou que em qualquer circunstâncias é melhor você dar a cara a tapa, no caso, do que você querer revidar. Mesmo talvez na circunstância você achar que você está certo, a humildade sempre deve prevalecer. Porque a gente olha muito com o olho do agora, mas não com o olho de ontem, do passado. E é isso que a espiritualidade vem nos mostrando, que não existe efeito sem causa, não existe injustiça. Então, se hoje a gente sofre alguma situação, provavelmente essa situação em outra época, em outras circunstâncias, eu fiz com que aquela pessoa também sofresse aquilo. E a vida justa e bom vem cobrar essas circunstâncias talvez no dia de hoje. É onde a gente precisa, muitas das vezes, abaixar a cabeça, agradecer a Deus pela oportunidade de estar passando por isso, porque além dela me colocar em situação de humildade, de joelho e agradecer, ela também fortalece a minha moral e a minha humildade, né? E no final das contas a gente não sai perdendo, porque a sua consciência estará tranquila, né, de dever cumprido. E a gente tem muita base, muita referência nisso, nas passagens de Jesus, do próprio Chico Xavier, que sempre demonstrava humildade, né? E a humildade, nesse caso, ela precisa sempre prevalecer. E ela é o fundamento de Jesus e o fundamento do Espiritismo. Quem governa emitirá forças de justiça e bondade, trabalho e disciplina para atingir os objetivos da tarefa em que foi situado. Isso. Aqui, ele já fala, no caso, né, para quando a pessoa vai se desenvolvendo e fica meio que a orientar outras pessoas. A pessoa que está na situação de orientador, ela precisa constantemente ler, estudar e se disciplinar.
A disciplina nunca, muitas das vezes, a gente impõe ela sobre o próximo, sobre as outras pessoas, mas para que eu faça isso, eu preciso primeiramente dar o exemplo. Porque se eu simplesmente cobro de outra pessoa, primeiramente já mostra que eu não tenho o princípio da humildade, mas sim da arrogância. Então é necessário que eu haja, primeiramente, disciplina para comigo. O Gandhi tinha uma frase que é a seguinte: se você quer que o mundo mude, primeiramente mude você, e automaticamente o seu vizinho percebe a sua mudança, e quando você menos perceber, o bairro percebe a sua mudança e o mundo melhora. Mas infelizmente, a gente ainda tem o velho hábito de querer cobrar do outro para que o outro faça, para que depois eu faça, né, e assim esperando que o mundo melhore. Então, essa mudança ela precisa ser feita primeiramente interna, primeiramente para comigo e segundamente as outras pessoas, olhando a sua mudança, aplicarão sobre si mesmo. E esse exemplo cabe também dentro do nosso lar, principalmente. Porque as crianças, por exemplo, elas olham muito as nossas ações. Então é tipo, não adianta nada você brigar, brigar, brigar e fazer na frente dela ou ela pegar você fazendo. Se você faz simplesmente e não orienta, tipo, e não dá o exemplo para você mesmo, para que aquela atitude seja quebrada, se você tem um hábito de fazer isso, falando você, mas modo de dizer, né? Nós, se a gente tem um hábito de fazer isso, as pessoas vão, no caso as crianças vão ver a gente fazendo e vão repetir, né? E querendo ou não, a gente está influenciando dessa forma. Então é necessário fazer essa corretiva não por palavras, mas sim por atitude. Ou seja, sempre mudando as nossas atitudes para que essa atitude não reflita para o próximo de forma positiva, seja dentro de casa, seja fora de casa. Porque a gente consegue mentir os nossos pensamentos, conseguimos mentir nas nossas palavras, mas não conseguimos mentir o nosso comportamento. O nosso comportamento, ele, querendo ou não, uma hora, né, se a gente fala que é, mas a gente não age como, a máscara cai. Conforme ele diz aqui que quem governa e medirá a força, porque você, numa situação de governante, precisa ser justo, né? Precisa ser justo, e essa justiça, igual a gente estava comentando, ela precisa ser, né, analisada e ela precisa de exemplos, ou seja, mais para frente eu vou citar um pouco de algumas passagens de Mateus 7,7, né, que referencia a isso. Então ela precisa ter esses exemplos, principalmente de disciplina. E através dessa disciplina, demonstrando primeiramente, né, os nossos ideais, os próximos que vêm atrás de quem é líder, no caso, os próximos que vêm atrás das pessoas, farão, e seguirão esses exemplos de forma positiva. Caso contrário, poderá ser queda, né? Se o líder não der o exemplo, os que seguem esse líder poderão decair, dependendo da situação. Quando o poder é intemperante, sofre o povo a intranquilidade e a mazorca. E quando a inteligência não possui o timão do caráter sadio, espalha em torno a miséria e a crueldade. E aqui ele fala uma situação muito importante que é realmente isso. Por que que eu estou citando a questão de um líder, primeiramente, aplicar tudo o que ele quer para o próximo sobre ele, primeiramente, porque ele vai estar dirigindo. Então, se ele age com humildade, se ele é uma boa pessoa, se ele quer realmente o bem daqueles que estão ao lado dele, né, ele vai espalhar para todos, no caso, uma boa situação, no caso, uma transparência, e trabalhará em harmonia. Agora, se ele age muitas das vezes por orgulho, eh, por vaidade e outras circunstâncias, e realmente aquela situação cairá em crueldade, né, igual ele diz aqui mesmo, e provavelmente não vai dar certo, né, não vai dar certo, e a gente sabe que a vida cobra, e provavelmente na outra encarnação será débitos, né, a voltar para reparar ali. Então, um líder, ele primeiramente tem que se disciplinar, ele tem que trabalhar o primeiro o eu dele, né, agir de forma como aquela frase diz, né, se você quer que se você não gosta, a frase do Chico, se você não gosta do que você está ouvindo, observa o que você está emitindo. Então o líder ele tem que sempre dar o exemplo, né.
Daí conhecemos tantos tiranos embados de grandeza mental e tantos gênios de requintada sensibilidade, mas atolados no vício. Aqui ele cita uma frase muito interessante que é o seguinte: se você olhar para o mundo, você vai ver que existe N pessoas de suma inteligência, que é bom. A inteligência ela é muito bom. Mas se você só tem inteligência, você muitas das vezes se torna uma pessoa arrogante, né? Então, por isso que Jesus falava que a simplicidade, no caso a humildade, ela sobressai sobre a inteligência. Porque se você tem humildade, você tem capacidade de aprender muito, mas se você tem a inteligência e é arrogante, a sua inteligência é limitada. Ela acaba se limitando, tipo, ela não passa de um certo patamar, né? E é o que ele diz, que tantos gênios, na verdade, ali, igual, uma pessoa que se considera gênio e tal, mas é atolada, teoricamente, em algumas circunstâncias de vícios e tal, ela não consegue sair, né? Não que uma pessoa simples também não caia, talvez, por questão de fraqueza, mas em questão, por exemplo, de inteligência, a inteligência ela precisa andar lado a lado com a humildade, com a simplicidade, né? Uma pessoa boa de coração e não uma pessoa arrogante. No mundo íntimo, a vontade é o capitão que não pode relaxar no mister que lhe é devido. E assim como o administrador de um serviço reclama a ajuda de assessores corretos, a vontade não prescindirá da ponderação e da lógica, conselheiros respeitáveis na chefia das decisões. É, aqui é o que a gente estava mencionando agora, né? No caso, devemos caminhar lado a lado com a lógica, ou seja, o raciocínio lógico, que conforme a gente falou isso há um tempo atrás, conforme a gente vai evoluindo, a gente vai aprendendo certo ou errado, a nossa lógica vai se aperfeiçoando e a nossa moral também precisa acompanhar essa evolução. Ou seja, um passo acompanhando o outro, tipo, a emoção e a razão andando lado a lado, para que nenhum lado caia ou penda de forma demasiada. Porque se você também se tornar um religioso, mas um religioso fanático, podemos cair nas mesmas situações que caímos há N encarnações passadas, né, há milhares de anos atrás, por exemplo, quando teve as cruzadas, né, a Inquisição, por conta do fanatismo, por exemplo. No entanto, urge que o senso de cooperação seja chamado a sustentar-lhe os impulsos. Então, aqui ele diz justamente isso, né, que a cooperação, quando ele diz para sustentar os impulsos, porque a gente tem um impulso muitas das vezes de fazer alguma coisa, né, de fazer certo tipo de atividade, mas a gente precisa acompanhar essa cooperação. Então, não só ter o impulso ali, muitas das vezes, de querer fazer, mas não fazer. Então, quando ele diz dessa cooperação, é tipo, deu vontade, por exemplo, de fazer, ou viu alguém fazendo alguma coisa, ajudar, e ir lá e ajudar. Isso pode até ser talvez uma influência já de algum espírito, alguma coisa do tipo, mas é uma boa ação, muitas das vezes, se for bem pegar o letra, porque pode ser que no futuro se torna um costume, um hábito bom, depois de um tempo. Nas linhas da atividade terrestre, quem orienta com segurança não ignora a hierarquia natural que vige na coexistência de todos os valores indispensáveis à vida. Conforme ele diz aqui, né, quem orienta com segurança, mas o que é segurança? É eu saber exatamente, né, se eu estou na linha certa, se realmente eu estou seguindo uma hierarquia, igual ele diz, natural, né? Ou seja, se eu sigo, né, respeitando as pessoas que estão ali trabalhando comigo, por exemplo, que estão cooperando comigo sem cobrar deles, devidamente, ou sem agir de forma, e muitas vezes, desleal, aí sim eu acho não, eu acredito que a consciência estará tranquila e o trabalho fluirá da melhor forma possível, porque esse é o sentido da vida mesmo, conforme a gente estava falando. Quando você age da melhor forma, querendo sempre o bem do outro e cooperando com o outro e o outro cooperando com você, tudo dará certo, porque esse é o sentido da vida, cooperação.
Na confecção do agasalho comum, o fio contará com o apoio da máquina. A máquina esperará pela competência do operário. O operário edificar-se-á no técnico que lhe supervisiona o trabalho. O técnico arrimar-se-á na diretoria da fábrica e a diretoria da fábrica equilibrar-se-á no movimento da indústria, dele extraindo o combustível econômico necessário à alimentação do núcleo de serviço que lhe obedece aos ditames. Aqui ele usou um exemplo, né, de um trabalho, né, começa com o fio, tal, passa pela máquina, depois alimentar da máquina, né, chegar ao núcleo de serviço e tal. Ou seja, ele está falando de um fluxo, né, da cooperação e um fluxo em geral. Que ele quis dizer? Que é aquela frase, né, tipo numa empresa, que cada um tem o seu devido e importante papel lá dentro, ou seja, aonde, né, a faxineira tem sua importância, a cozinheira tem sua importância, né, o atendente tem seu importante papel, assim como o presidente. Ou seja, se um deles deixa de fazer o seu papel, automaticamente a empresa toda sofre, um desajuste ali. Mas, esse trabalho, ele precisa no caso de todos os trabalhos dentro da empresa, precisa de dar a mesma atenção, né. O que ele está querendo dizer é que a cooperação, independente de quem seja, né, o mundo não funciona sem essa cooperação, sem esse trabalho, né, esse trabalho vigente que acontece de forma natural, eh, e os povos se ajudam, querendo ou não, de forma inconsciente ou não. Hoje, por exemplo, se você parar para analisar, você vai falar: "Nossa, a gente trabalha muito pelo dinheiro", né, mas já é um progresso, porque querendo ou não, se você não para de fabricar alguma coisa hoje, pode impactar em outros países, mas no futuro, conforme a gente for evoluindo, aonde o dinheiro não for mais, né, da forma que é, tipo, a gente utilizar dele da forma que utiliza, mas colocar sempre a pessoa, sempre o ser humano em primeiro lugar, talvez o dinheiro perca, talvez esse valor de ganância que muitas vezes a gente tem e passa a ajudar mais o próximo e ver o próximo, no caso o ser humano, em primeiro lugar do que o dinheiro. Não que o dinheiro seja, menos importante teoricamente, igual assim, né, mas que a gente colocará, a vida do ser humano em primeiro lugar, ao invés da ganância, muitas das vezes. Observamos, assim, que no estado individual há vontade para satisfazer a governança que lhe compete, sem colapsos de equilíbrio, precisa socorrer-se da colaboração a fim de que se lhe clareie a atividade. A cooperação espontânea é o supremo ingrediente da ordem. Aqui ele falou uma pura verdade, né, que é a cooperação espontânea, ou seja, muitas das vezes, sob pressão, você faz, você vai lá e ajuda, faz, mas se você fez por obrigação, muitas das vezes, o serviço talvez não sai 100%. Então é por isso que a gente precisa se manter e o líder tem esse dever, muitas das vezes, de motivar quem que ele está cooperando, quem está ajudando, para que seja espontânea. Mas se a ajuda vem de livre e espontânea vontade, né, já é o ingrediente da ordem, igual ele diz ali, né, ou seja, já vai sair um trabalho bem feito, um trabalho organizado, sem pressão, né, e a pessoa vai se sentir satisfeita com aquele trabalho que está fazendo. Da glória divina às balizas subatômicas, o universo pode ser definido como sendo uma cadeia de vidas que se entrosam na grande vida. Aqui ele já fala, ele está situando aqui no caso o universo, né, mas se você parar para analisar, realmente é uma cadeia de vidas, né, igual a gente imagina que. Quer dizer, a gente não, muitas pessoas imaginam que a vida, né, o planeta Terra, só existe vida aqui, mas a gente sabe que existe vida, né, na nossa vizinhança, né, conforme Jesus mesmo disse: "Na casa de meu pai há muitas moradas", né, então e tudo é uma cadeia, onde o mais evoluído tenta ajudar o que está na situação de hierarquia inferior, e o do inferior tenta ajudar no que está no mais inferior. Então é uma cadeia mesmo, mas é uma cadeia, em auxílio, aonde, conforme a gente disse,
aonde um sempre está ali tentando auxiliar e amparar o outro, porque a gente falou isso no começo, ninguém evolui sozinho, né, a vida é um ciclo. E o planeta Terra, se você parar para analisar, ele pode ser comparado a um corpo, aonde um país, por exemplo, Brasil pode ser citado como coração, Estados Unidos como o cérebro, a China como um pulmão, e se um país, no caso, e o ser humano, cada pessoa como uma célula, aonde um país sofre, é como se um órgão estivesse sofrendo e o mundo sofresse, porque o mundo é o corpo, né, e com pessoas como comparado igual células, por exemplo, onde uma sofre e o corpo já sente. Então, a gente é uma comunidade e essa comunidade, ela precisa caminhar lado a lado, um ajudando o outro, não querendo passar por cima do outro, mas sendo realmente irmãos, né, amigos verdadeiros e um querendo sempre o bem do outro. E assim a gente vai construindo cada dia mais um planeta melhor para se viver e um planeta, né, e uma situação não de provas e expiações, mas de regeneração. Cooperação significa obediência construtiva aos impositivos da frente e socorro implícito às privações da retaguarda. Quem ajuda é ajudado, encontrando em silêncio a mais segura fórmula de ajuste aos processos da evolução. Aqui ele fala, né, Júnior, que quem ajuda é ajudado. E esse é o sentido da vida, mas não espere, no caso, ser ajudado por quem você acabou de ajudar. Porque a situação nessa situação seria ao contrário. E a gente vê essa passagem também de Jesus, quando uma mulher vai lá e deposita o mínimo valor que ela tinha, mas era de coração, e o outro deposita uma nota maior. E Jesus pergunta para os discípulos: "Quem foi que doou mais?" E os discípulos falaram: "Ah, foi o rapaz que doou 100, por exemplo, e a mulher só tinha doado 10 centavos." E Jesus disse: "Não, a mulher que doou a moeda doou mais que todos, porque ela doou do que ela não tinha." Então, quando você ajuda aquele que está em condição inferior, que está passando por dificuldade, né, ele automaticamente vai se tornar agradecido. E quando você mais precisar, você será ajudado em uma outra circunstância, por uma outra pessoa, né, no momento que você talvez esteja mais precisando. Porque a vida é assim, conforme a gente falou agorinha, ela é um ciclo, aonde você é auxiliado por outras pessoas que você menos espera, que traçarão na sua vida, né, e ajudará. O Chico mesmo falava que ninguém cruza o nosso caminho à toa, né, então a vida ela é assim, as pessoas são redirecionadas até a nossa porta, quando no caso se torna necessário, né. E conforme ele diz lá atrás que essa cooperação ela precisa ser primeiramente, né, de livre e espontânea vontade, ou seja, a gente não ficar muito na ociosidade, sempre procurar cooperar, porque a cooperação estará ajudando a gente a evoluir, a gente estará sempre ganhando mais conhecimentos, né, e o conhecimento ninguém tira de ninguém, trabalhar os nossos impulsos que a gente sabe que são negativos, né, aqueles impulsos que eu sei, porque eu sei que eu tenho e cada um sabe que tem, e não cabe ninguém apontar dedo para ninguém, mas trabalhar esses impulsos da melhor forma possível, né, dominar dominar os pensamentos, as atitudes, né. Recentemente eu converso com um mentor e ele fala o seguinte, eu acho interessante: "Jesus reflita dentro de cada um nas suas palavras, nas suas atitudes e nas suas ações." Porque não basta só falar de Jesus, é necessário, conforme a gente sempre fala, aplicar todas as instruções, todos os ensinamentos, primeiramente para comigo, né. E as pessoas por si só, olhando, essa doutrina sobre você, elas mudarão também. Porque ninguém vai gritar com uma pessoa, por exemplo, que não revida, ninguém vai falar ou vai ficar criticando quem está sempre no seu canto. Então a humildade sempre prevalece e sempre deverá prevalecer. E assim a gente construirá um planeta mais evoluído, conforme a gente falou agorinha. Lembrando que, se você quer um mundo melhor amanhã, quando você voltar, é necessário que você comece a trabalhar isso agora, porque querendo ou não, todos nós voltaremos no amanhã para esse mesmo orbe que a gente está vivendo hoje, até que a gente atinja um grau de evolução maior.
Muito bem, este foi o capítulo 3 do livro Pensamento e Vida. Agradeço muito sua companhia. Lembrando que se você ouve a gente pelo Spotify, não esqueça de deixar sua avaliação, deixa 5 estrelinhas para a gente lá. Se você nos acompanha pelo YouTube, peço que se inscreva em nosso canal e curta os nossos vídeos. Obrigado pela sua companhia. A gente volta no próximo episódio com o capítulo 4. Tchau, tchau. Peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem recebem, aqueles que procuram acham, e a porta será aberta para quem bate. Por acaso algum de vocês que é pai será capaz de dar uma pedra ao seu filho quando ele pede pão? Ou lhe dará uma cobra quando ele pede um peixe? Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai de vocês, que está no céu, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Façam aos outros o que querem que eles façam a vocês. Pois isso é o que querem dizer a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas. Entrem pela porta estreita, porque a porta larga e o caminho fácil levam para o inferno. E há muitas pessoas que andam por esse caminho. A porta estreita e o caminho difícil levam para a vida, e poucas pessoas encontram esse caminho. Cuidado com os falsos profetas. Eles chegam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos selvagens. Vocês os conhecerão pelo que eles fazem. Os espinheiros não dão uvas, e os pés de urtiga não dão figos. Assim, toda árvore boa dá frutas boas, e a árvore que não presta dá frutas ruins. A árvore boa não pode dar frutas ruins, e a árvore que não presta não pode dar frutas boas. Toda árvore que não dá frutas boas é cortada e jogada no fogo. Portanto, vocês conhecerão os falsos profetas pelas coisas que eles fazem. Pai nosso, que estás no céu,